pessoal, aqui é a doutora Solange e hoje a gente vai para mais uma aula na área da ginecologia e obstetrícia. Hoje, especificamente, vamos falar um pouquinho mais da obstetrícia, de um tema que às vezes não é tão recorrente nas provas de residência médica, mas é muito importante a gente entender para ter como base, para entender a obstetrícia como um todo. Estou falando da fisiologia da gestação, tá? Às vezes muito temido por muitos alunos esse tema, por ter vários detalhezinhos que a gente precisa entender, e às vezes alguns pontos que a gente precisa decorar, mas a gente vai com calma vendo as questões e relembrando alguns pontos, tanto de mudanças intrauterinas que vão acontecendo ao longo da gestação, tanto quanto mudanças fisiológicas no corpo da mãe, tá? Então, vamos para a nossa primeira questão e a gente vai revendo esses pontos. A primeira questão é uma questão da MP, uma banca lá do Paraná, conhecida por ter questões um pouco mais difíceis e cobrarem alguns detalhes, às vezes até alguns rodapés de livro, mas nada que vai assustar a gente vai conseguir resolver as questões, tá? Então, a questão diz assim: as membranas e o líquido amniótico funcionam como uma barreira protetora, que gera ambiente estéril, principalmente em relação à flora bacteriana vaginal, e exercem funções essenciais para a proteção, o crescimento e o desenvolvimento do feto. Dessa forma, a alteração da integridade da cavidade amniótica interfere nessas importantes funções. Não é considerada uma função do líquido amniótico. Então, antes da gente ler as alternativas, vamos lembrar um pouquinho quais são funções do líquido amniótico, tá? Então, o líquido amniótico é extremamente importante para o desenvolvimento pulmonar do feto, do trato gastrointestinal, tá? Lembrando que quando eu tenho alterações ali do trato gastrointestinal, alterações urinárias, eu posso ter alteração nesse líquido amniótico, tanto quando a gente fala de polidrame e oligodrame, tá? Só para a gente dar essa relembrada. Além disso, o líquido amniótico é aquele fornece aquele espaço físico necessário para o feto conseguir se mexer naquele ambiente uterino e assim ter o desenvolvimento neuromuscular de todo o aparelho musculoesquelético também, tá? Além disso, a presença do líquido amniótico é extremamente importante para proteção contra a compressão de cordão e assim também como uma proteção mecânica contra traumas externos, tá? Esse líquido também tem propriedades bacteriostáticas, como o próprio enunciado também já contou para a gente. Então, só dando uma pincelada nisso, vamos ler as nossas alternativas. Lembrando que a questão está procurando aquilo que não considera função do líquido amniótico, tá? Alternativa A: determinar a diminuição da pressão luminar na árvore traqueobrônquia durante os movimentos respiratórios fetais, favorecendo o desenvolvimento pulmonar. Essa alternativa, ela tá errada. Por quê? O líquido amniótico vai fazer com que tenha um aumento na pressão luminar dentro da árvore traqueobrânquia, lá do feto, tá? Impedindo com que isso colabore. Inclusive, para a gente tentar lembrar dessa questão importante, quando a gente tem uma anidramia, ou seja, não tem líquido, ou um oligodrama, um líquido muito baixo, isso pode gerar com que o feto tenha uma hipoplasia pulmonar, ou seja, o pulmão acabe não se desenvolvendo pela ausência de líquido e não tendo essa pressão ali necessária, tá? Então, a gente achou na resposta dessa questão ali na alternativa A, mas vamos ler as outras alternativas para a gente aprender um pouquinho também, tá? Então, letra B. Proteger o feto de trauma externos e de compressão funiculares durante o movimento fetal e as contrações uterinas. Sim, isso é uma função do líquido amniótico, como a gente já comentou anteriormente. Letra C. Favorecer o desenvolvimento dos sistemas urinários e digestórios. Sim, também é função do líquido. Letra D. Favorecer o desenvolvimento muscular e crescimento fetal. Sim, né? Eu tinha comentado que aquele espaço físico que gera a presença do líquido amniótico é extremamente importante para desenvolvimento muscular, tá? E letra E. Facilitar a livre flutuação do cordão umbilical e assim impedindo compressão de cordão, né? Fazendo uma proteção ali devido a esse espaço físico. Então, assim, a alternativa correta que responde a questão é a alternativa A. Vamos para a nossa próxima questão. A próxima questão diz assim: quanto à anatomia e fisiologia da placenta, não está correto afirmar. Então, antes de responder essa questão, vamos só relembrar bem brevemente sobre a formação da placenta, tá? Então, a placenta ela é formada lá mais ou menos 8 dias pós-fecundação. A gente vai ter aquela parte lá da mora, do blastocisto, né? Primeiro tem a mórula e depois a gente tem o blastocisto. E a gente vai ter as células do trofoblasto.
Essas células vão se diferenciar em células do sincício trofoblasto e do citotrofoblasto. Então, vamos dar uma relembrada lá na parte da embriologia. As células do sincício trofoblasto são aquelas células mais externas, multinucleadas. Já as células do citotrofoblasto são aquelas células mais internas e mononucleares. E isso vai evoluindo, vão se diferenciando, vão formando os vilos que vão fazendo ali a invasão da decídua, né? Ali, a decídua, lembrando que é o endométrio funcional durante a gestação. E depois disso, a gente vai ter a invasão dali das arteríolas espiraladas e vai se formando o que a gente tem como placenta, tá? Então, só uma relembrada ali da parte da embriologia. Então, vamos para as nossas alternativas. Então, lembrando que a questão está procurando o que é errado, não estaria correto afirmar, tá? Letra A. Na segunda semana após a ovulação, inicia-se a formação da placenta. Nessa fase, o trofoblasto, no seu sítio de implantação, está formado por massa de citotrofoblasto e sincício trofoblasto, e ocorre a invasão dos vasos sanguíneos maternos. Sim, essa alternativa é correta, então não é a resposta da questão. Alternativa B. O citotrofoblasto é a parte interna e celular multinucleada, compostas por células mitodicamente inativas que formam novas células do trofoblasto e migram para a crescente massa do cincício trofoblasto. Essa alternativa está errada, então a questão tentou confundir o candidato em relação à diferenciação ali de citotrofoblasto e sincício trofoblasto. Então, vamos lembrar, sincício trofoblasto são células externas multinucleadas e o citotrofoblasto são as células internas mononucleadas. Então, essa alternativa está errada. Assim como quando ele diz que são compostos por células mitodicamente inativas, elas são células mitodicamente ativas. Então, temos dois erros ali na alternativa. Logo, essa é a resposta certa dessa questão, tá? Vamos ler as outras mesmo assim. Letra C. O sincício trofoblasto, o trofoblasto sincicial, é uma camada externa que consiste em uma massa protoplasmática multinucleada em rápida expansão, na qual não se observam limites celulares. Sim, essa alternativa está correta. A gente já tinha comentado isso anteriormente. Letra D. A invasão trofoblástica se dá na parede das artérias espiraladas, formando sacos sinusoidais que vão remodelar a vascularização uterina e facilitar as trocas materno-fetais. Sim, também correto. Lembra que eu tinha comentado que essas células vão invadindo a decídua, logo vão invadindo ali as arteríolas espiraladas, isso vai formando esses sacos ali sinusoidais que vão ali progredindo até a formação da placenta, tá? E a letra E, no fim da primeira semana, o blastocisto está implantado superficialmente na camada compacta do endométrio e nutre dos tecidos maternos erodidos. Sim, também é correto. Então, lembrando daquela parte da embriologia, que a gente tem a união dos gametas e logo a gente tem a multiplicação celular e forma-se a mórula, o blastocisto. É o blastocisto que se implanta lá na decídua, que é esse endométrio funcional, e aí vai acontecendo essa diferenciação celular e invasão ali dessa camada, tá? Então, assim, a alternativa correta dessa questão ficou como alternativa B. Vamos para a próxima questão. Nossa próxima questão diz assim: durante a gravidez, ocorrem alterações fisiológicas em praticamente todos os sistemas. Ao se avaliar uma paciente grávida com possível indicação cirúrgica, qual das situações abaixo está incorreta? Então, o enunciado dessa questão tentou confundir um pouquinho o candidato, falando ali de indicação cirúrgica em uma paciente grávida, tá? Mas, na verdade, o que essa questão quer cobrar é fisiologia da gestação, tá? Antes de ver a gente ir para nossas alternativas, vamos relembrar um pouco de alterações fisiológicas que acontecem na gestação em alguns sistemas ali do corpo da mulher, tá? Então, lá no trato gastrointestinal, o que que acontece? Então, com o aumento do nível de progesterona durante a gestação, a gente vai ter uma lentificação de todo o trato gastrointestinal. Com isso, a gente tem lentificação do esvaziamento gástrico, lentificação do trato ali da parte intestinal. Então, ela tem como sintomas mais náuseas, mais vômitos, a questão da pirose, né, da regurgitação. A gente também tem um relaxamento do esfíncter esofagiano ali inferior, que acaba ficando um pouco mais relaxado e favorecendo essa questão da pirose, do refluxo, tem uma estase biliar, tem uma constipação. Então, sintomas que a maior parte das grávidas trazem para a gente, principalmente durante o primeiro trimestre, tá? Falando um pouquinho de alterações metabólicas, então a gestante, ela vai ter uma retenção maior de água, tá?
Isso faz com que tenha uma diminuição da osmolaridade plasmática, tá? E isso acontece em resultado a um hiperaldosteronismo secundário na gestação, que faz com que puxe mais água lá no rim, digamos assim, só para a gente relembrar. Então, tem uma retenção de água lá. Além disso, falando um pouquinho ainda da parte metabólica, a gente tem o hormônio lactogênio placentário, que é liberado lá na placenta, que faz com que tenha alterações no metabolismo da glicose, com o objetivo de ter uma maior oferta, uma maior disponibilidade de glicose para o feto. Então, o corpo da mulher, ele se molda e muda tudo em prol do feto. Então, o feto em primeiro lugar, tá? Falando um pouquinho, já emendando, vamos falar um pouquinho das alterações hemodinâmicas, tá? Então, hemodinamicamente, existe uma queda na resistência vascular periférica. Com isso, a gente tem uma queda nos valores da pressão arterial dessa gestante, principalmente ali no primeiro trimestre, e uma queda no volume ali do retorno venoso, tá? A gente falou que essa gestante vai ter uma maior retenção de água, uma diminuição da osmolaridade. Essa gestante acaba tendo uma hemodiluição, tá? Durante esse período. Falando também um pouquinho dessa parte hemodinâmica, ela vai aumentar a frequência cardíaca basal dela de 10 a 20 batimentos por minuto. A gente tem aumento do débito cardíaco por aumento de volume circulante e aumento da pressão venosa, tá? Da parte hematológica, a gente tem uma anemia fisiológica da gravidez. Mesmo que a gente tenha um aumento do volume eritrocitário durante a gestação, o aumento desse volume circulante é maior. Então, existe uma hemodiluição, tá? Por conta desse volume plasmático que está aumentado. Falando da parte mais ali hematológica também, a gente tem uma leucocitose que acontece durante a gestação e um estado de hipercoagulabilidade. A gente já falou em algumas aulas atrás sobre essa hipercoagulabilidade da mulher grávida, né, da gestante, que ela tem mais risco de eventos trombogênicos do que uma mulher não grávida, tá? No sistema respiratório, a gente tem um aumento do volume corrente. A gestante, ela tende a fazer uma hiperventilação, então aumentar a frequência respiratória de forma fisiológica, isso aumenta o volume corrente, consequentemente diminui o volume residual e a capacidade funcional pulmonar. Isso leva a uma alcalose respiratória compensada. Então, pense comigo, ela está hiperventilando, está jogando mais CO2 para fora. Lembrando, CO2 é ácido, estou jogando ácido para fora, eu faço uma alcalose. Essa alteração está vindo do sistema respiratório, então uma alcalose respiratória compensada, fisiológica de gestação. E também falando um pouquinho de alteração renal, né? A gente já comentou um pouquinho ali dessa retenção maior de água, mas lá no nível do rim mesmo a gente tem um aumento do fluxo plasmático renal e da taxa de filtração glomerular. Bom, relembrado tudo isso, vamos lá para as alternativas da nossa questão que a gente estava fazendo, lembrando que a questão está procurando a alternativa incorreta, tá? Alternativa A. Ocorre redução da resistência vascular sistêmica, da pressão arterial sistólica e da pressão diastólica, principalmente na metade da gestação. Tá correta essa alternativa, né? A gente acabou de comentar isso, logo não é a resposta da questão. Letra B. No final da gravidez, o fluxo sanguíneo pode variar significativamente de acordo com a posição adotada pela paciente. Sim, essa alternativa é correta. Então, lembra que a gente vai ter no final da gravidez um útero extremamente aumentado de tamanho e que quando a paciente, por exemplo, está em decúbito dorsal, isso faz compressão ali dos grandes vasos, da veia cava principalmente. Então, isso muda o fluxo sanguíneo, tá? Letra C. O aumento fisiológico da volemia sanguínea faz com que sinais de hipovolemia sejam detectados precocemente? Não, essa alternativa está incorreta. Esses sinais de hipovolemia, eles vão ser detectados tardiamente, tá? Então, essas alterações hemodinâmicas que a gente tem durante a gestação, né, que a gente já comentou, da hemodiluição, do aumento do volume circulante, vai fazer com que aquela paciente que está tendo uma hipovolemia, a gente demore mais para a gente perceber isso. Então, isso faz com que a alternativa C seja a resposta dessa questão, tá? E a letra D, sinais clínicos da insuficiência cardíaca, como terceira bulha, sopro sistólico de ejeção e edema de membros inferiores, são comuns em pacientes grávidas saudáveis. Sim, fazem parte das alterações fisiológicas da gestação, devido ao aumento da frequência cardíaca basal, aumento do débito cardíaco, tá? Vamos para a nossa próxima questão. Próxima questão diz assim: KLM, 28 anos, sexo feminino, que se encontra na 23ª semana de gestação, apresentou dor abdominal de forte intensidade, mais precisamente em fossa ilíaca direita, seguida de náuseas e vômitos. O plantonista que atendeu solicitou alguns exames,
pensando em provável tratamento operatório. Ao exame físico, na interpretação dos exames complementares e na conduta do caso, deve-se levar em considerações algumas alterações que são próprias da gravidez. Entre as opções abaixo, assinale aquele que apresenta o item que se encontra reduzido na gestação. De novo, a questão deu uma florida ali, falando provavelmente um quadro apendicite na gestação, mas não isso que ele quer cobrar do candidato. Quer saber de novo? Alterações fisiológicas da gestação. Vamos analisar item por item para a gente ver qual que vai estar reduzido na gestação. Alternativa A. Atividade da colinesterase plasmática. Sim, essa é a alternativa correta para a questão. A colinesterase plasmática vai estar reduzida na gestação. Daí você está pensando o que é a colinesterase plasmática, né? Essa questão, ele cobra algo bem específico, mas para você responder ela, você não precisava saber o que era colinesterase plasmática. Bastava saber os outros itens, como a gente já vai chegar lá. Mas só para vocês saberem, essa colinesterase plasmática é uma enzima que está presente ali no plasma e é responsável pela degradação de acetilcolina e outras substâncias, tá? Ajuda ali a degradar anestésicos tanto locais, de hack, é algo bem mais específico ali nessa questão plasmática, mas ele se encontra reduzido na gestação, o que acaba respondendo a questão, tá? Mas a gente vai analisar as outras alternativas para vocês verem que são coisas que a gente já comentou e essa questão dava para resolver facilmente sabendo elas, tá? Então, alternativa B, contagem de leucócitos? Não, o leucócito não abaixa. Lembra que a gente comentou? Eles aumentam, tá? Letra C, concentração plasmática e fibrogênio? Também, a mulher tem um estado mais trombogênico ali durante a gestação, então o fibrogênio também aumenta. E a frequência respiratória, ele também aumenta, lembra? A gestante vai fazer uma hiperventilação. Então, o candidato, sabendo essas três, conseguia ali responder facilmente a questão, mesmo que a questão tentou dar uma dificultada nisso, tá? Então, assim ficou como a alternativa correta a letra A. Vamos para a próxima questão. Entre as alterações adaptativas do organismo materno à gravidez, não podemos encontrar. De novo, ele quer saber o que não vai acontecer, tá? Alternativa A: menor risco de desenvolver lesões intraepiteliais cervicais? Não, a gestante ela vai ter o maior risco de desenvolver lesões intraepiteliais cervicais, tá? Durante a gravidez, acontece de forma fisiológica um entrópio ali no colo, ou seja, as células que estão ali dentro do canal endocervical, fisiologicamente elas acabam ficando um pouco mais exteriorizadas, o que pode ser um dos motivos para explicar porque existe um maior risco durante a gestação. Além disso, existe toda uma alteração na parte imunológica daquela gestante, o que também pode estar contribuindo com esse aumento do risco. Então, estatisticamente, a gente sabe que existe esse risco aumentado, existem várias teorias que tentam explicar, como essas que eu citei, tá? Então, isso acaba já respondendo a nossa questão, mas vamos dar uma olhada ali nas outras alternativas. Então, hipercoagulabilidade, a gente consegue encontrar sim, inibição gravídica, ou seja, outra forma da gente falar hemodiluição a gente consegue encontrar. E a letra D, de novo, diz o mesmo que a alternativa anterior, hemodiluição. Então, a letra B, C e D são coisas que a gente consegue encontrar. O que a gente não consegue encontrar, a letra A, então, que acaba respondendo a nossa questão, tá? Vamos para a próxima. A próxima questão diz assim: com relação ao metabolismo do ferro na gestação, é correto afirmar? Vamos falar um pouquinho do ferro na gestação antes da gente ler as alternativas. Então, o aumento por demanda de ferro na gestação aumenta bastante, principalmente para a transferência fetal. Então, o feto precisa do ferro para se desenvolver, assim como, lembra que eu comentei que existe um aumento fisiológico do volume eritrocitário daquela gestante, então ela também precisa de ferro para isso, tá? Então essa demanda aumenta e essa demanda é ainda maior na segunda metade da gestação, tá? A Organização Mundial da Saúde recomenda que exista uma ingesta diária de 30 a 60 miligramas de ferro elementar para conseguir suplementar de forma adequada o ferro para essa gestante. Então, além do que ela tem ali na dieta, que a gente suplemente na forma, né, de medicação mesmo, 30 a 60 miligramas de ferro elementar, tá? E quando a gente fala de uma gestante que já tem um quadro de anemia, né? Então, HB ali abaixo de 11, uma ferritina mais baixa, que a gente precise tratar essa anemia, a ingesta para tratamento é de 30 a 120 miligramas de ferro elementar,
tá? A OMS traz essas recomendações porque se sabe que se a gestante, né, ela não fizer a suplementação, manter ali a alimentação diária dela, digamos assim, do que ela já está acostumado, existe altíssimas chances dela ter uma anemia no final da gestação. E lá no parto, a gente já espera ter uma perda volêmica mais importante, né? De mais ou menos uns 500 ml no parto vaginal, 1 litro quando a gente fala de uma cesárea. É algo que a gente já espera ter. Então, a gente precisa ter bons estoques de ferro preparando para essa perca lá no parto, tá? Então, deve ser sim suplementado o ferro durante a gestação, independente da alimentação ali materna, tá? Então, relembrando disso, vamos para as questões. Lembrando que ele quer a alternativa correta. Letra A. Anemia materna é acompanhada por anemia fetal. Não. A gente já conversou que a anemia materna ela é dilucional, né? Isso não repercute sobre a concentração de hemoglobina fetal. A placenta vai transferir ali o ferro para a produção dos eritrócitos fetais e essa transferência ela vai ocorrer de forma com que o feto necessite. Mesmo que a mãe está anêmica, esteja com uma HB muito baixa, a placenta vai priorizar o feto, então vai acontecer a transferência. Então, essa alternativa está errada. Letra B. O ferro proveniente da dieta, em conjunto com o ferro mobilizado das reservas maternas, é suficiente para suplementar a gestante? Não. A gente acabou de comentar, né, que a própria OMS traz isso, que só a dieta não é suficiente, que a gente precisa suplementar sim os níveis, suplementar sim o sulfato ferroso ou outra forma de apresentação do ferro para essa gestante, tá? Então, letra B está errada. Letra C. Nas populações carenciais, é recomendado suplementação de 60 miligramas de ferro elementar bioral por dia na gestação. Essa alternativa ela é correta. A OMS recomenda, como a gente falou, a suplementação de ferro elementar, né, de 30 a 60. Essa alternativa, essa questão traz duas alternativas corretas. Então, essa C é correta. A letra D diz assim: a deficiência de ferro na gestação aumenta o risco de parto prematuro e abortamento. Essa alternativa também é correta, tá? Então, tem vários estudos já que mostram para a gente que deficiências maternas do ferro durante a gestação estão ligadas, assim, com aumento de risco de parto pré-termo, de baixo peso ao nascer e de complicações obstétricas, né? Por isso que eu até comentei, a gente precisa ter um bom estoque de ferro se preparando lá para o parto, que a gente já espera que essa gestante vai ter uma perca de volemia mais importante, tá? Então, assim, a banca dessa questão acabou colocando como no gabarito como alternativa D a única verdadeira, mas cabia recurso porque a alternativa C também se enquadra como uma alternativa correta de acordo com os preceitos da Organização Mundial da Saúde, tá? E vamos para a nossa última questão. A nossa última questão diz assim: em relação às alterações da circulação materna durante a gravidez, assinale a alternativa correta. Então, letra A. O débito cardíaco sofre leve alteração? Não. Lembra que a gente comentou? Existe sim um aumento do débito cardíaco, e isso é um aumento importante, não leve, como a questão diz ali. Então, essa alternativa A está errada, tá? Alternativa B. No sangue, os volumes celulares e plasmáticos se levam igualmente. Não, a gente tem um aumento do volume circulante ali no plasma, né? Assim como a gente tem um aumento do volume eritrocitário, só que o aumento do volume é maior do que o volume eritrocitário, por isso que a gente tem essa anemia fisiológica que a gente já conversou nas outras questões anteriormente, tá? Então, a alternativa B está errada, porque não são de forma igual que isso acontece, tá? Alternativa C. Normalmente existe um aumento da resistência vascular periférica? Não, existe uma diminuição da resistência vascular periférica, tá? E alternativa D, a frequência cardíaca aumenta. É verdade. Lembra que a gente comentou que a frequência cardíaca basal da gestante vai aumentar em 10 a 20 batimentos por minuto, né? Em relação àquilo que ela já tinha de basal. Então, assim, a letra D responde a nossa questão. A gente teve aqui um bloco de 7 questões para a gente revisar essa parte da fisiologia da gestação, alterações que acontecem tanto ali na parte materna, falamos um pouquinho do líquido amniótico. É um assunto mais difícil que a gente precisa ler várias vezes para conseguir gravar e entender, né, todas essas mudanças, mas a gente consegue estudando devagarzinho e resolvendo as questões. É isso, gente, e até a próxima. Muito obrigada.